Então, na nossa última reunião, nós falamos sobre o verdadeiro sentido da cruz, e nós falamos de ressurreição, e demos um rolê ali, né, a respeito da história do Nicodemos, né, o papo de Jesus com Nicodemos, o tio Nico. A gente viu que nascer de novo não é você virar um cara super religioso, não é você decorar novas regras, nada disso. E muito menos ser uma pessoa perfeita, porque para muita gente é isso, ser uma pessoa perfeita. Nascer de novo é sair do modo automático e parar de viver só para sobreviver. E hoje nós vamos falar do que nos faz voltar a viver no automático. Antes de falar, né, acho que vocês já perceberam aí que eu coloquei o tema de vermelho, né? Um negócio meio obscuro assim e tal. Eu fiz isso porque nosso tema hoje tem tudo a ver aí com esses negócios vermelhos aí, pô. A gente vai falar do tal do pecado, vamos falar do capiroto. E uma coisa bem interessante é que a Bíblia, na Bíblia, né? Esse negócio de pecado, não sei o que, isso não é uma lista de moralidades, tá? Não é uma lista de coisas que deve ou que não deve. É apenas um desalinhamento. Não é sobre você ser uma pessoa mal, é sobre você viver fora do centro, somente isso. Minha ideia com essa aula não é gerar medo em vocês, né? Não é nada disso. É gerar lucidez e mostrar o mecanismo perfeito que está regindo nossas vidas aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês uma coisa chamada autorresponsabilidade. A gente até já falou um pouquinho disso na aula passada, só que hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Minha ideia é devolver a vocês o poder. Mas que poder? O poder de dominar suas vidas. Então, escuta o que eu tenho para dizer. Não se defenda, não fique com escudos, com nada. Apenas escute. Se algo te incomodar, ótimo. E outra coisa, não acredite em nada do que eu vou falar para vocês aqui. Anote tudo, anote todas as passagens, anote aqui os negócios que eu vou falar e depois pesquise o que eu falei. Veja se faz sentido. Vai lá na Bíblia, né? Nunca li a Bíblia, vai lá, né, dessa vez. Vai no texto bíblico, olha contexto, confirma se é verdade o que eu falei, confirma se tem lógica e tirem as próprias conclusões de vocês. Não vai acreditando em tudo que eu falo, não. Por quê? Porque aqui é a minha visão, são os meus estudos, baseado na Bíblia e baseado na história. Eu estou trazendo fatos. Aí vocês agora vai de cada um acreditar ou não, né? Antes de tentar construir uma casa, talvez a coisa mais importante que a gente tem que fazer é limpar o terreno. Porque, sendo honesto com vocês, eu nunca entendi o pecado. Nunca entendi o pecado. Como eu vou saber que eu errei se eu nem sei o que é errado? É tipo criança, né? Criança faz tantas coisas que de início ela não sabe o que é errado. Até chegar alguém e dizer, olha, isso não é certo. Aí ela vai falar, ah, então não vou fazer mais isso aqui não. Vai demorar um pouquinho para ela entender, mas ela vai aprendendo com o passar do tempo. Então, como vou saber se eu pequei, se eu nem sei o que é pecado? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram essa palavra aí, né? Pecado. E vamos ser honestos, quando você fala pecado, isso gera um peso, você fala, porra, é realmente um negócio muito pesado. Porém, eu posso afirmar que muitos de vocês têm a definição completamente diferente do que essa palavra realmente representa. E para a gente já começar entrando aqui no nosso assunto, eu listei algumas coisas que vocês acreditam ser pecado, mas que na realidade não tem nada a ver com o nosso rolê aqui. Primeira coisa que eu separei é que o pecado não é identidade, porque o pecado não é quem você é. Nós não somos pecadores por natureza, até porque se o pecado fosse identidade, não tinha transformação. E Jesus, se vocês pararem para observar, ele nunca tratou ninguém com rótulos. As pessoas erram, é normal, mas ninguém é o erro em si. Aquele cara, ele é o erro por pessoa. Não, não é assim que funciona. Outra coisa, o pecado ele não é uma lista de regras que você quebra. Ele começa quando você se desconecta da verdade e passa a viver no automático. Isso sim é um pecado. As regras, elas vão lidar com o quê? Com o nosso comportamento aqui em sociedade. E na Bíblia, se vocês parar para observar, o pecado lida sempre com a origem da vida. Nós podemos obedecer todas as regras que nos circundam aqui, né? Mas a gente continua perdidinho por dentro, tudo atrapalhado. E foi exatamente isso que Jesus confrontou nos religiosos. Foi exatamente assim que o tio Nico estava se sentindo, lembra? Ele fazia tudo certinho, só que nada dava certo. Outra coisa, o pecado não é você desagradar um Deus nervoso, um Deus estressado. Não é assim que funciona. E nós temos manias de querer atribuir a Deus características humanas. Tipo, Deus é homem, Deus se entristeceu, Deus ficou furioso, Deus ficou com ciúmes, Deus se arrependeu.
E não é desse jeito, não. A gente só faz isso é como se fosse uma figura de linguagem. E, obviamente, para podermos entender e criar uma semelhança com os sentimentos humanos de uma forma que faça sentido para nós. Então, Deus ele não vive reagindo emocionalmente aos seus erros. O pecado não é Deus ofendido, Deus bolado com você. É apenas você que está fragmentado e fez aquela cacá ali e está tudo certo. Outra coisa, o pecado não é uma condenação eterna. Não é uma sentença futura, tipo um Deus, né? Muita gente pensa assim, um Deus lá no céu, esperando você errar, se fazer alguma cacá para te jogar em um lugar depois da morte e você vai queimar eternamente e não sei o que, aquele negócio todo, né? E se vocês observarem direitinho na Bíblia, condenação é um estado existencial, onde você sofre. E sofre aonde? Sofre agora, você sofre o hoje. Ah, mas dizem que o salário do pecado é a morte. Correto. O salário do pecado é a morte, porque ele te mata antes de você morrer, literalmente. Então tem tanta gente preocupada com a condenação eterna, né? Após a morte, queimar, não sei o quê, sendo que a pessoa já está condenada agora e nem sabe. Já está sofrendo agora e nem sabe. E para a gente entender melhor o pecado, não é sobre ser mal, ser um cara mal, esse cara é mal, é pecador. É sobre você viver fora do centro. É uma consequência dos seus atos. É apenas a vida te mostrando assim, ó, tem alguma coisa errada e você precisa consertar. Mas, infelizmente, nós não consertamos e colhemos as consequências. Isso é o pecado. E agora que a gente já limpou o terreno, vamos agora para o original. Lembra que eu falei com vocês que a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego? Então, algumas coisas que parece que é, na verdade, não é. A primeira coisa que a gente pode observar é que no hebraico, a palavra pecado é essa aqui, ó, Ratan. Não sei como é que pronunciei, mas vamos supor que seja isso aí. Então, o significado literal é errar o alvo, sair do centro e falhar na direção. Já no grego é a palavra amartia. Ela vem do mesmo campo semântico. Errar o alvo, falhar em atingir o propósito e viver abaixo do potencial pleno. Então, o pecado, na raiz da palavra, significa não viver a vida plena para a qual fomos criados. É apenas um desalinhamento existencial. Geralmente as pessoas têm essa crise existencial, né? Pelo menos eu tive no passado. É muito ruim porque a gente se sente perdido e poucas pessoas conseguem nos ajudar, nos dar uma direção ali de como que a gente vai chegar num certo caminho e tal. É um negócio um pouco complicado. Quem já passou por isso aí deve saber mais ou menos o que eu tô falando. Aí tem gente, não, isso aí é o diabo aí que tá que tá no ouvido dele aí, pô. Mas não entende o que é que o cara tá passando de verdade, né? Não é bem assim que funciona. E de hoje em diante, eu quero fazer um trato com vocês. Eu quero que você esqueça de vez a palavra pecado e vamos chamar essa bagaça de desalinhamento. Porque isso não tem nada a ver com moral, com certo, com errado. É mais sobre direção. Porém, o homem inteligente, na sua expertise, ele fez o quê? Ele criou uma lista de dogmas para fazer com que as pessoas vivam de um jeito que eles podem controlar. Exemplos, tipo, você não pode fazer isso porque não é correto, você não pode fazer aquilo, não sei o que. Aí começa a criar uma lista de coisas do que pode e o que não pode, e as pessoas acabam seguindo esses dogmas e estão se afastando cada vez mais do verdadeiro propósito. Percebam que a Bíblia sempre foca no desenvolvimento do ser humano. O foco sempre vai ser resgatar a vida que está perdida e fazer com que ela viva na plenitude, fazer com que ela cumpra o seu verdadeiro propósito, o propósito pelo qual nós somos criados. Nós vamos falar disso depois. E por falar em direção, como eu estou explicando para vocês aqui, eu não sei se vocês conhecem, né, ou se alguém já usou uma bússola, mas se tem uma coisa que eu fazia muito, que eu curtia muito, que eu gostava demais, hoje eu parei um pouco, né? E são as corridas de orientações. Rapaz, era muito top. Eu não sei se vocês conhecem, mas depois eu explico como é que funciona. Eu estou usando justamente a analogia da bússola para vocês entenderem de uma vez por todas o que é pecado e limpar o juízo aí das coisas que vocês acreditam ser. E nunca mais esquecer ou ficar se culpando quando vocês cometerem um erro. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem aqui é um desalinhamento. Então imagina a bússola, né? Norte é a verdade, o centro é a consciência, lembra da nossa consciência na nossa última aula, onde eu expliquei onde é que fica o centro lá tudo direitinho? E o alinhamento é a sua vida, a vida vai fluindo normalmente. Quando a bússola funciona, você sabe quem você é de verdade, sabe por que faz o que faz e age com coerência. E quando a bússola está desregulada, você se perde.
reage no automático e vive em contradição. Isso aqui é o pecado. Esse rolê aqui é o pecado. Então, quando a bússola interna sai do eixo, a primeira coisa que acontece é que você para de se referenciar por dentro e começa a ter referência externa, começa a ter referências de fora. E aqui nós temos um problema muito grave, um problema muito sério, porque quem define seu valor passa a ser sempre o outro, sempre o coleguinha. E qual o problema da validação externa? É que ela nunca vem com a tabela fixa, nunca vem tipo, o seu valor é X. Não tem isso. Você nunca sabe quanto você vale para aquela pessoa, quando esse valor pode alterar, quando ele pode mudar, o que você precisa fazer para manter essa aprovação, né, a aprovação daquela pessoa. E o valor que ela te dá naquele momento é exatamente o valor que você começa a acreditar que você tem, aquele valor que você acha que vale. Não porque seja verdade, mas porque você aceitou aquela medida e aí você perdeu. Aceitou, perdeu. Aos poucos, o problema ele vai só aumentando, porque alguém diz assim, ó, você é tal coisa, você é aquilo, e você faz o quê? Você acredita. Você começa a agir a partir disso. E com o tempo, sem perceber, você se torna aquilo que a pessoa está falando. Não porque aquilo te define, mas porque você passou a viver em função daquela narrativa, daquele negócio que aquela pessoa falou. Você começa a tomar decisões não porque faz sentido para você, não porque você quer, mas porque mantém a aprovação daquela pessoa. Isso aí acaba quebrando todo o rolê. Isso é você viver fora do centro. É isso que é pecado no sentido bíblico. É um desalinhamento da vida. Eu vou dar um exemplo de mulheres aqui, tá? Por exemplo, as mulheres. Muitas mulheres hoje vivem presas a frases que ouviram a sua vida toda. Frases da mãe. Tipo, você é difícil, você é fraca, você não nasceu para isso. Na nossa família, a mulher é assim, mulher é desse jeito. Então, a mãe falou, a família dela ali, né, a repetição da família, repetiu o tempo todo aquele negócio no juízo dela, e o ambiente que ela vive só confirma aquele rolê. Então, o que é que vai acontecer? Essa mulher, ela vai se adaptar e começa a viver exatamente daquele jeito. Não porque isso é quem ela é de verdade, mas porque foi o molde que colocaram nela. Isso não é uma obediência, pode até parecer uma obediência porque eu estou seguindo o padrão da minha família, só que na verdade isso é uma prisão. Você está aprisionando a sua verdadeira identidade e isso tem um custo muito alto, time, porque você acaba diminuindo os seus sonhos, você aceita muitas relações que te machucam, que te faz mal e acaba tolerando uns limites que não são seus. Esse limite não é seu, mas você acabou aceitando para quê? Para pertencer àquele lugar. E com o tempo, você já nem sabe o que você quer de verdade. Você nem sabe qual a sua ideia. Você vive cansado o tempo todo, só que não é um cansaço físico, é apenas um peso, porque você não vive a sua vida. Você vive a vida que colocaram para você viver. É isso que é um pecado. Não é uma lista de dogma, é isso que é o pecado. Esse é o verdadeiro pecado. E aí você fica, nossa, meu Deus, mas eu errei. Não é desse jeito que funciona. E os homens? Os homens, na minha opinião, ainda é pior, tá? E aqui eu vou falar de mim. Vou falar de mim, se alguém se identificar, tá tudo certo. Por quê? Porque o homem, ele precisa ser forte o tempo todo. Não sei se você já ouviu isso, mas desde cedo a gente escuta aquele negócio: homem não chora, seja forte, aguente firme, não morde sua fraqueza. E desde cedo a gente vai fazendo o quê? A gente se cala, a gente silencia os nossos sentimentos, até para quem é casado, para sua esposa, é muito difícil você falar. Nós não pedimos ajuda, não sei se vocês são assim, mas pelo menos para mim é difícil pedir ajuda. Por fora parece que eu sou forte, que eu tô ali feliz, alegre, satisfeito, mas por dentro eu tô cansado, velho, eu tô exausto, eu tô quebrado, meu irmão. Só que eu sou muito forte. Eu vivo para sustentar esse personagem por fora. Só que na realidade, o que é que a gente tem medo? A gente tem medo de perder o respeito. Essa é a realidade. E tem um detalhe importantíssimo que eu já esquecendo de falar, é que nós somos medidos pelos valores que a gente ganha. A gente é medido pelo o cargo que a gente ocupa, pelo carro que você dirige, pelo status que você sustenta. Então, observe que quando o homem perde o trabalho, e aqui eu estou falando de mim, porque quando eu perdi o trabalho e fiquei literalmente da merda, meu amigo, você perder o seu chão, velho. Você perde o senso de vida, você fica perdidinho, mano. Sem dinheiro no bolso, então, você fica doidinho, você não sabe qual é a ideia. Só que não porque essa parada é errada, mas porque a gente já confundiu o que a gente faz com quem nós somos. E é aí que a bússola quebra.
Quando isso acontece, a bússola sai do eixo. E o sucesso que a gente tem ou tinha no passado acaba virando uma prisão. Foi o que aconteceu comigo. Então, muitos homens, eles não estão cansados de trabalhar. O cara não está cansado de trabalhar, pô. O cara está cansado de sustentar quem ele nunca foi. Quem ele nunca foi. E isso cansa mais do que trabalhar. Como eu falei na última aula, cansa mais do que você ser um escravo. Só que Jesus, ele nunca chamou o cara para provar que o cara é forte. Ele chamou o cara para perder essa vida falsa que ele acha que tem e encontrar a identidade verdadeira. Só que tem um problema. Para os homens, isso é muito mais difícil. É a coisa mais difícil que existe. E outra coisa, eu não sei se vocês assim, mas para um homem chorar, cara, para eu chorar, meu irmão, tem que acontecer uma parada fora do comum. Eu julgo dizer, tipo assim, preciso perder uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima que isso aconteceu e nem assim eu chorei. Cara, é um negócio de maluco. E outra coisa que eu digo a você, quando isso acontece, mesmo assim, a maioria dos homens, nós vamos sustentar essa parada. A gente vai estar sofrendo por dentro ali, quebrado, mas do lado de fora a gente está pleno. Às vezes rola até um sorriso pelo lado de fora, quem está vendo do lado de fora, né? E aqui eu não estou dizendo que é certo, eu não estou dizendo que é errado. É apenas o que o homem, ele sabe sustentar essa parada. Ele consegue manter esse personagem, nem que seja na marra. Então, o pecado é quando a bússola interna, essa bússola aqui, ela perde o norte. Perdeu o norte, a vida começa a andar em círculos, começa a dar um rolê ali, você faz e você não está entendendo o que é que está rolando. E tem um ponto bem interessante nessa questão, e aqui eu vou fazer uma pergunta para... É tipo isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, e eu quero que vocês respondam aí no chat aí, pode ser até com um legalzinho aí, para não precisar desmutar. Responda com toda a sinceridade do mundo. Mentir é pecado? Vocês acham que mentir é pecado? Dá um legalzinho aí. Mentira é pecado? Ou então manda no chat. Manda no chat. Mentir, enganar os outros é pecado? Você agredir o seu parceiro, você agredir sua parceira, ser um cara super violento com sua família, com seus filhos, destruir o seu lar, é um pecado? Destruir o crescimento do seu filho, a evolução da sua família, ver sua filha chorar ali por uma agressão, uma parada que você fez. Os dois. Mentir, eu perguntei se mentir é pecado, agora eu pergunto se você agredir, se você fazer algo de mal para sua família. É pecado? É pecado, né? Quem tem filho, eu não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha que é praticamente minha filha. Então, só que eu tenho uma coisa bem interessante, pô. Nada disso aí é pecado. Nada disso aí é pecado. Mentir não é pecado, trair não é pecado, ofender o próximo não é pecado. Nada disso é pecado. Tudo isso é apenas sintomas, isso é apenas um alarme. Por quê? Porque o pecado ele vai acontecer muito antes disso aí. O pecado começa quando o ego assume o controle da sua vida e você se desconecta da sua vida estando em vida. Você se desconecta da verdade de si mesmo. Então, essas atitudes que eu citei aqui, trair, mentir, enganar, nada disso é pecado. Isso só revela onde a nossa vida perdeu sentido, onde a nossa vida saiu do centro. O problema é que a galera está acostumada a focar no erro, ao invés de focar na fonte, para poder tratar o problema direto na raiz. Direto na raiz. Mas por que a gente faz isso? Porque é muito mais fácil a gente julgar o coleguinha, apontar onde o coleguinha está errando, do que tentar entrar na fonte ali, tratar o problema na raiz. Na Bíblia, o pecado é mais sobre a raiz do que o fruto. E Jesus ensinou isso em várias parábolas, aí, vários rolês que ele falava aí. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Mateus 12, 33 e 34. Anota aí e vai lá ver o contexto. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É o famoso a boca fala do que o coração está cheio. Outro exemplo lá, o Marcos 7, 20 e 23.
E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então, anotem essas passagens aí, vamos lá ver o contexto depois. É um diálogo de Jesus que vocês vão entender o que é que está rolando. Aqui, ele não está dizendo que o comportamento não importa. Jesus não disse que o comportamento não importa. Ele está dizendo que o comportamento não é a origem do problema. O problema é o que o seu interior está desalinhado e, inevitavelmente, vai produzir certos frutos, certos comportamentos do lado externo. Por quê? Porque o que está fora, o mundo que você vive, a vida que você tem, as coisas que te rodeiam hoje aí, é só o fruto daquilo que está te atrapalhando, te atrasando dentro de você. É o que está na sua mente, é o que está no seu coração. E aqui eu quero que vocês parem para pensar, né? Parem de pensar no pecado como lista de erros, lista de coisas ali, né, que acontecem, não sei o quê. Eu quero que vocês agora comecem a enxergar o padrão, os padrões que as pessoas se comportam. E aqui a gente vai falar sem julgamento, tá? A gente só vai analisar o problema direto na fonte, o problema na raiz. Eu separei apenas 3 exemplos aqui. 3. Porém, existem vários exemplos que a gente poderia falar aqui a noite toda, exemplos de pecado. E o primeiro aqui é mentir. Então, quando alguém mente, todo mundo automaticamente faz o quê? Vincula o erro com a identidade da pessoa. Tipo, alguém mentiu para você, é automático, ele fala: rapaz, fulano é mentiroso, meu irmão. Ou seja, o cara mentiu, fez uma parte, você já dá um rótulo, já dá uma identidade para ele. Fulano é mentiroso. Aqui na Bahia é diferente, né? Sabe que a Bahia é um pouco diferenciada. Então, aqui quando o cara mente, a gente não fala fulano é mentiroso. A gente fala: rapaz, esse cara é queixo duro, meu irmão. Mentiroso como a porra. Aqui é diferenciado. Só que tem um detalhe interessante, pô. Ninguém se pergunta o que é que essa pessoa estava tentando proteger. Porque, na maioria das vezes, time, a mentira, ela não nasce de maldade. Não nasce de maldade. Ela nasce porque o cara tem medo. O cara tem medo de ser rejeitado. O cara tem medo de perder aquela imagem. Medo do que vão pensar dele. E aí várias coisas. A mentira que o cara fala é só o sintoma daquilo que ele está passando por dentro. Porque o verdadeiro pecado aconteceu antes, quando a pessoa deixou o medo governar a sua vida. E pare para pensar. Toda vez que você mentiu, você não falou, tipo, vou mentir aqui de sacanagem. Pode ser que seja na resenha, mas quando você mentiu uma parada séria, você mentiu porque estava com medo, você teve alguma dessas coisas aí, algum sentimento veio antes da mentira. Então a mentira não é o pecado, é só o ato. O sentimento que você teve que te fez mentir, esse é o pecado. Outro exemplo aí, o cara que é explosivo. O cara que é aquele cara meio estressado. Isso aqui não quer dizer que o cara é mau caráter, que é falta de caráter no cara. Pode ser um excesso de coisas que ainda não foram resolvidas. Só que ninguém pergunta que dor esse cara tá tentando esconder com essa raiva. E aqui é a mesma coisa. A raiva, ela é só um alarme, é o sinal do que rolou. Que é a mesma coisa lá, como eu falei, da mentira. Por trás dessa explosão, sempre tem um ego ferido, sempre tem alguma frustração, sempre tem alguma coisa acumulada que a pessoa chegou naquele ponto e explodiu. Não quer dizer que ela é uma pessoa explosiva, não quer dizer que ela é uma pessoa má, quer dizer que ela não aguentou mais certa situação, não aguentou mais segurar o problema interno que ela teve e explodiu naquele momento ali. Isso acontece em qualquer lugar, tá? E o último exemplo aqui é a compulsão. Tem gente que fala, isso aí é falta de vergonha na cara. Na verdade, não é. Isso aqui é só uma tentativa desesperada do cara aliviar um vazio que ele está sentindo por dentro. A pergunta que fica é, o que é que você está tentando... o que é que você não está conseguindo encarar sóbrio? Por que é que você não está conseguindo encarar sóbrio? Porque toda compulsão, todo excesso, ela é uma fuga. Fuga de quê? Pode ser uma fuga da ansiedade, uma fuga da realidade, uma fuga de alguma dor interna, uma fuga de si mesmo. Tem gente que foge de si mesmo. E o ato é o quê? É só o anestésico que você está usando ali para poder curar alguma coisa que você está sentindo por dentro. Só que ninguém pode te dizer isso. É você que precisa se analisar. É você que precisa ver o que está rolando. E o pecado é viver desconectado da sua presença. É tentar preencher aquilo com qualquer coisa. E como assim qualquer coisa? Tipo, o cara que fica no Instagram olhando o tempo todo.
que está acontecendo? Ali não é o problema não é ele ficar no Instagram. O problema está acontecendo por trás disso aí. O cara que é viciado em videogame, maluco lá, o cara que é viciado em pornografia, por exemplo, o cara que é viciado em bebidas alcoólicas, que é alcoólatra no caso, pô, é alguma coisa por trás disso aí que tá levando o cara para aquilo ali. Tá levando o cara para aquela situação. E vocês perceberam uma coisa em comum? Nenhum desses problemas, nenhum desses casos aqui, o problema ele começa no ato. O ato ele só está revelando onde que a vida do cara saiu do centro. E enquanto a gente começar a olhar para o comportamento, enquanto a gente querer tratar o comportamento, o padrão sempre continua. Pode observar o cara que assistia a pornografia. Uma hora ele cai, ele volta, parece que ele tem uma recaída, né? O cara que é viciado lá no Instagram, lá, ele consegue controlar por um tempinho, mas depois volta tudo em seguida. Por quê? Porque ele está tentando curar somente o sintoma, pô. É tipo quando aparece uma dor de cabeça no cara e a pessoa quer tomar um remédio para passar a dor de cabeça. Só que o problema não é a dor de cabeça. É apenas o corpo te mostrando que tem algo errado. Só que você toma um remédio para dor de cabeça e esquece de avaliar de onde que está vindo isso. Foi o estresse do dia? É uma dor que você sentiu? Então pode ser várias coisas. É a mesma coisa, time. Só que agora eu quero convidar vocês para quê? Para uma metanoia, cara. Uma metanoia. E metanoia nada mais é do que você literalmente mudar essa mentalidade. Mudar a forma de perceber as coisas, mudar a direção. Lembra da nossa última aula onde Jesus se comparou com Moisés? Ele disse que Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo jeito que o Filho do Homem seja levantado. E aí eu expliquei para vocês que ele não veio para tirar nada do mundo, tirar a maldade, nada disso. Ele veio para mudar o seu olhar, a maneira de você ver as coisas. Metanoia é justamente isso aqui. É isso que é metanoia, é você mudar a forma de perceber as coisas e mudar a direção. Por exemplo, Mateus 4,17, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus fala em arrependimento, ele não está dizendo para você ficar preso ao erro, não sei o que, não. Ele está dizendo para você perceber quando que esses negócios, quando as coisas começou a sair do eixo, quando o trem começou a sair do trilho e escolher conscientemente voltar. Escolher conscientemente voltar para aquele rolê. E lembra da nossa aula, nossa última aula, que eu expliquei para vocês do reino de Deus, que é uma vida de equilíbrio, e toda vez que você parte para as extremidades, você se distancia desse reino, é exatamente o que acontece com a pessoa quando ela erra. Ela fica paralisada, geralmente a pessoa fica presa no passado, e sem perceber, ela transforma aquele erro na identidade dela. Essa mentalidade é a mentalidade de culpa. Essa mentalidade é a mentalidade de culpa. A culpa diz na sua mente, no seu subconsciente: ah, eu já errei mesmo, não tô nem aí. Tô nem aí, já errei mesmo, já que é pra errar, vamos errar. Já que é pra fazer merda, vamos fazer. É tipo isso. E a pessoa, ela continua no mesmo padrão. Não porque ela quer. Tem gente que fala, aí porque quer, descarado. Mas, na verdade, é porque ela acredita que é assim que ela é. Ela já vinculou aquele erro com a identidade. Qual é o nosso propósito? Transformar essa identidade, é tirar essa mentalidade do erro e transformar a mentalidade aqui, ó, na mentalidade de metanoia, uma mentalidade diferente. Ela não vai negar o erro. Quando você parte para essa mentalidade de metanoia, você não vai negar o erro. Só que também você não fica preso a esse erro. E toda vez que a gente erra, a metanoia, ela faz a gente se reposicionar, voltar para a presença e transformar aquele erro em aprendizado. Mas que presença é essa, quando eu falo voltar para a presença? A presença de Deus. Não, não é isso, meu consagrado. É a presença, é o seu estado de consciência. É aquilo que você sempre... como é que eu posso dizer? Eu sempre falo para alguns de vocês, na verdade, né? Não sei se alguém já teve essa oportunidade de trocar ideia sobre esse assunto, mas eu sempre falo, pô, já errou? Errou, beleza. Errou, já era. Ajusta a rota... alinha a rota, ajusta o azimuth e vamos para cima do problema, aí tá tudo bem. Por que eu falo de rota, azimuth? É justamente a gente fazendo uma analogia lá à bússola, quando eu fazia a corrida de orientação. Então ajusta a rota, alinha a rota, ajusta a bússola e parte para cima do problema. Não fica vivendo o erro, não. Você não é o erro. O erro é só um alerta para você mudar. E hoje a gente está aqui, ó, na mentalidade de metanoia. E todo ser humano, ele passa justamente por esse ciclo aí, ó. Justamente por esse ciclo aí. A diferença não tá em você errar.
Não é você errar. Está na escolha que você faz depois que você erra. E aqui, a primeira coisa que a gente tem é o quê? É quando a vida sai do centro. Tudo começa aqui, time grande. Tudo começa nesse rolê aqui, ó. Não começa no erro. Começa quando sai do eixo. Quando o trem sai do trilho. E pode ser o quê? Pode ser um medo, pode ser uma carência, pode ser uma carência por validação externa, pode ser um ego ferido. Só que o detalhe é que quando isso aqui acontece, quando a vida sai do eixo, não tem como você perceber. Não tem como. Porque você vive sua vida. Então, só aconteceu. Sua vida já saiu do eixo, mas ninguém percebe. Só que a bússola, ela começa o quê? Ela começa a girar. E é aí que isso aqui aparece, ó. O erro aparece. Então, quando a vida sai do trilho, o trem sai do trilho, o erro aparece. Ele vai aparecer de maneira natural. Você começa a mentir, você fica explosivo, você fica viciado em alguma coisa vai acontecer. Então, o erro não é uma surpresa. Ele é só uma consequência disso aqui. Só que como isso aqui a gente não percebe, e isso aqui a gente percebe. O erro ele não define quem você é. Ele só revela onde você está vivendo. E aí que vem para cá. A consequência. A consciência. A consciência ela sempre vai sinalizar. Depois do erro, algo acontece dentro de você. Parece uma parada meio que automática. Você fica meio inquieto, você fica incomodado. Você fala, porra, isso aqui não sou eu, velho. Eu não sou assim, eu não ajo desse jeito. Tá acontecendo alguma parada. Só que isso não é a condenação. Isso é apenas a sua consciência te chamando. Ela tá te despertando. Ó, a vida já saiu do trilho, filho. A gente já cometeu esse erro. Você não é desse jeito. Ela não tá para te acusar. Ela tá para te orientar. Ela vai te orientar. Só que aí, depois que a consciência te desperta, aí você tem uma escolha, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o ponto decisivo. É o ponto decisivo na vida de todo ser humano. É a partir daqui que você vai saber qual a sua ideia. É a partir daqui que eu posso dizer que é o mais importante do ciclo, né? Toda vez que você erra, você precisa escolher entre esses dois caminhos, ou da culpa ou da metanoia. O da culpa, o que é que vai acontecer? Você vai ficar fixado no erro, você vai focar no erro, você transforma esse erro em identidade, tipo, menti uma vez, eu sou um mentiroso. Eu sou um cara assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Você transforma isso em erro. Outra coisa que vai acontecer, isso aqui vai te paralisar e você vai ligar o quê? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, meu irmão. E começa a fazer o quê? Repetir padrão. Porque você pensa, eu já errei mesmo, então, vou seguir aqui no meu erro que tá bom. Essa é a mentalidade de culpa. E a mentalidade de metanoia? O cara ele vai reconhecer que teve aquele desalinhamento, ele vai ajustar a rota, vai voltar para a sua presença, vai aprender com o seu erro e vai seguir. Perceberam que o erro é o mesmo. Qual a diferença? A diferença é o resultado, meus amigos. É o resultado. Vai ser completamente diferente. Se você olhar para a sua vida hoje, se você parar um tempinho para analisar a sua vida hoje, você vai perceber que os padrões que se repetem, ele não existe porque você erra demais. Ele existe porque você sempre escolheu o mesmo caminho. Sempre escolhe o mesmo caminho depois que você erra. E a transformação não é que você não vai errar. Então a partir daqui, depois que eu escolho a mentalidade de metanoia, eu vou ser perfeito, negativo. A transformação é você aprender e voltar. Beleza, errei, volta, segue e bora. E é justamente por isso que tem pessoas que prosperam mais rápido do que outras. Tem gente que consegue resultados mais rápido do que outras. E aqui, como a gente é trader, eu vou partir pro mercado, tá? É por isso que você conhece um cara, que o cara tem 2 anos de mercado. Você fala, cara, que esse cara tá tirando grana já, mano. O cara tá fazendo 300, 400, 500 conto no dia e tem um cara que tá com 5, 6, 7, 10 anos e patinando. A diferença é só isso aqui, ó. Vocês dois fizeram as mesmas coisas, só que cada um escolheu um caminho. Eu tô falando de mercado aqui, mas é pra vida, tá? Isso aqui é pra sua vida, pai. Vocês fizeram a mesma coisa, cometeram os mesmos erros. Se você colocar 10 iniciantes, vocês vão perceber que todos eles cometeram os mesmos erros. Qual a diferença do que tem resultado e o que não tem? É que o cara que tem resultado, ele sempre escolhe o caminho da mudança. Ele sempre escolhe esse caminho aqui, ó. Errei nisso, vambora. Procurar outro problema agora. E esse cara aqui, ele fica se culpando. Tomei stop mesmo, já fiz médio. Vou entregar essa banca logo aqui. Já chama logo de banca. Ou seja, é isso que define, pô, quem tem resultado e quem não tem. É o cara que tem a mentalidade de querer mudar e o cara que fica nessa mentalidade de viver sempre a mesma coisa. É um ciclo vicioso. É isso que é o pecado, time. E se você não presta atenção nisso aqui, já era.
Aí você vai estar vivendo isso aqui o tempo todo, ó. Ele vai sempre vir pra cá, ó. Sempre vir pra cá, em vez de escolher um caminho diferente. Vender ou comprar, né? Beleza, meus amigos? E antes da gente continuar, eu vou desmutar que agora eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir o que é que vocês têm para dizer. Vocês perceberam, vocês reconhecem, na verdade, algum desses padrões na vida de vocês? Vocês repetem isso com frequência? O que é que acontece? Fala com a gente aí. Fala comigo, meus amores. Eu trazer pra cá, que você fica falando aí na última aula, o cara falou, porra, mano, você tem que botar o cara lá, pô, porque é pra gente saber o que é que o cara tá falando. Eu não consigo ouvir o que é que o cara tá falando. Aí você fica rindo, eu não sei o que o cara falou. Fala Boa comigo, pai. noite, Vitão. Boa Opa, noite. boa noite, Pô, só te mano. agradecer primeiramente aí pelo jeito que a gente tá durante o dia a dia aí na sala. Maravilhoso. E esse assunto aí, maravilhoso. Eu tô até emocionado aqui. Tem muito o que falar, não. Muito obrigado por esse aprendizado, filho. Maravilhoso. Muito obrigado. Show, meu querido. Esse assunto metanoia aí foi muito, muito bacana. Top demais, cara. Fala, Danilão. Fala, Vitão. Opa, Boa noite, galera. boa noite, meu querido. Realmente é uma visão totalmente diferente de analisar padrões, né? Uhum, Muitos não, por certo, não estão, não imaginava. Eu sou um deles, né? Que não imaginava, por isso que eu acabo concluindo assim, a abordagem desse tema nessa profundidade, né? uhum, E eu acho que tem que estar disposto, assim. Essa questão da autorresponsabilidade eu tenho tentado aplicar também aí há alguns anos já. uhum, Porém, esse ciclo aí, por cair em alguns erros e por algumas decisões terem me levado não aos meus objetivos, né? Eu acabei entrando nesse ciclo da culpa aí e tem me paralisado. Quando eu tento retomar, acreditando que eu acionei esse efeito metanoia de novo, eu me pego de novo cometendo os mesmos erros, seja no mercado, seja na vida profissional, talvez, mas assim, aquela intimidade com Deus ali, acho que uhum, cada um deve ter, independente da placa, uhum. né, que se defende, ou que se Sim. cada um ali entra na sua placa, mas independente disso, acho que o maior objetivo do homem é realmente a sua proximidade com Deus. Isso aí eu tenho essa consciência e busco, né? Mas vamos dizer assim, já são 3 a 4 anos aí de insucesso, né? Posso dizer assim. Retornar à metanoia com efetividade, assim, né? Pegar de novo esse ciclo aí e ele ser efetivo, para mim tem sido o meu maior desafio. É porque você já colocou a identidade no erro, pô. Você já se vê, tipo, eu já errei mesmo. Não, mas eu não penso assim. Muitas vezes tem coisa, pessoal, que a gente não pensa de maneira assim explícita, mas o seu subconsciente ele já foi meio que treinado para isso. Vou te dar um exemplo, até gravar um vídeo sobre isso hoje, depois eu falei, não, que isso aqui não tem nada a ver com o mercado, mas eu vou deixar quieto. É o cara que fica na mentalidade de eu vou juntar dinheiro, né? O cara do porquinho, pega o dinheiro, bota no porquinho, e aí ele já associa dinheiro com porcaria, aí depois para ele ter acesso ao dinheiro, ele precisa pegar o porquinho, quebrar o porquinho, catar a nica no chão, para poder aí sim ele ter o dinheiro. Ah, mas isso não tem nada a ver. Mas isso aí já vai sendo instalado no seu subconsciente. A dificuldade para você ter dinheiro, a dificuldade, você já começa a associar dinheiro com porcaria, com pobreza, com miséria, com que não pode ter muito. Tudo isso acaba travando na sua evolução. Não só no mercado, mas na vida. Eu falo de mercado aqui, time. Esse papo que eu levei agora, levei para a questão do mercado, mas isso é na vida. O que vai fazer a diferença não é você ficar se culpando pelas coisas que já passaram. Eu fiz isso, fiquei me culpando. Depois que eu tava ali, falei, rapaz, agora deu merda mesmo, já tô quebrado, já, já deu ruim, não era pra ter feito isso, não era pra ter feito aquilo. Só que enquanto você fica nesse pensamento, o tempo vai passando e o tempo não passa. E aí eu já aproveito o gancho para dizer que esse é o inferno, time. É isso que é o inferno. O inferno não é uma condenação eterna com lago de fogo, tridente, capiroto espetando lá sua bunda. Não, não é isso não. Esse é o inferno que você vive diariamente, é essa guerra interna que está com você. E já vou adiantar um assunto aqui, que a gente tem mania de externalizar as coisas. Ou tudo é Deus, ou tudo é o capiroto. Ou Deus não me deu, não fez, e foi bom com ele, não foi bom comigo. Ou o capiroto está atrapalhando a minha vida, sendo que, na verdade, pode ser que o capiroto que está atrapalhando a sua vida seja você mesmo. A gente vai entrar nesse assunto aqui agora. Pode ser que seja
esse capiroto seja você. Você mesmo está nesse estado de culpa, está com a mentalidade fragmentada, está destruída, não sabe quem você é de verdade, não entendeu o propósito e acaba ficando tipo, errei, eu sou assim, eu não sei o que. Aí você já vincula o erro com você, a identidade já fica no erro. Eu já agi assim mesmo e aí acaba atrapalhando todo o rolê. Beleza, meus amigos? Mais alguém, cara? Vamos trocar ideia? Ô, Vitor, só uma Ops. pergunta de forma mais prática aí a respeito assim, de uma nova decisão, uma prática, de forma prática. Hum. Seria o ciclo da metanoia de forma prática, em aplicação, entendeu? Uhum. Talvez a maneira mais inteligente é você perceber onde você errou. Beleza, porque o erro ele tá mostrando o quê? Aonde que deu merda. Aonde que deu merda. Eu errei em tal coisa. Um ponto bem interessante, já parou para anotar os seus erros? Eu já fiz isso, deu umas paginazinhas. Umas paginazinhas de erro. Então, quando você erra naquele tipo de coisa, não é que você é o pior, mas você aprendeu uma maneira que aquilo, daquela forma, não dá certo. E aqui eu cito até o exemplo do maluco lá que criou a lâmpada, né? O cara, ele tentou mais de 600 vezes lá e até chegar uma hora que deu certo. Aí o cara perguntou, e aí, meu consagrado? Já tem mais de 600 vezes que você tá tentando acender essa lâmpada aí. Esse negócio não acende, isso aí não presta mais não, desiste. Aí ele fala, não. Eu não errei 600 vezes. Eu descobri 600 maneiras que essa bagaceira aqui não vai ligar, que essa lâmpada não vai ligar. Então talvez na nossa vida é isso. Não é que você está errando, você está descobrindo maneiras que aquela coisa não dá certo. Daquele jeito que você está fazendo não deu certo. Se não deu certo desse jeito, eu vou procurar de outro jeito. E bora. Reconhece o problema, viu onde errou, ajusta a rota e vamos procurar outro. Procurar outra maneira de solucionar essa bagaça. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, levanta a mão que eu vou desmutar vocês aqui, tá? Agora que a gente já entendeu o que é que trava a gente nesse ciclo, a gente consegue entender melhor o papel de quem? Do diabo. Vamos falar do diabo agora. Antes de tudo, eu preciso falar uma verdade muito simples para vocês. Talvez seja difícil para alguns, para muita gente, se você não acredita, se você acredita, é difícil aceitar. Né? Só que a Bíblia, ela nunca apresentou o capiroto de uma forma única do começo ao fim. A imagem que a maioria das pessoas tem hoje é de um ser vermelho com chifres, tridente na mão, governando o inferno e uma legião de demônios atacando a vida das pessoas, responsável por torturar todas as almas. Talvez essa seja a visão que você tem do capiroto. Só que não é isso que está escrito na Bíblia. Não é desse jeito. Isso foi apenas o resultado de um processo histórico e cultural que aconteceu aí, né, ao longo do caminho, que foi se transformando ao longo dos séculos. Como vocês sabem, Israel ele tem uma cultura ali muito clara e muito misturada, né, na verdade, porque ele passou por vários exílios. E nesses exílios eles tiveram acesso a algumas culturas. E por isso, para a gente entender um pouco mais esse assunto com clareza e vamos falar aqui com muita maturidade, a gente precisa quebrar isso aqui em partes. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra diabo, ela vem do grego diabolos, que significa literalmente aquele que divide, aquele que separa, aquele que lança algo no meio para causar ruptura. Ou seja, antes de ser um personagem, o diabo aparece como uma função. Qual a função? Dividir, acusar, fragmentar e distorcer. É desse jeito que ele aparece. E quando a gente sai da mitologia popular e volta para a Bíblia, a gente percebe que o capiroto ele aparece cada vez menos como um monstro e cada vez mais como tudo aquilo que vai fragmentar a consciência humana. Ele vai separar você de você mesmo. Ele vai criar um medo e aí cria essa culpa, essa ilusão. Ele distorce a percepção de realidade. Isso que eu estou falando aqui, pessoal, não nega a dimensão espiritual. Só que mostrando essa lógica, talvez fique mais simples a gente desenvolver o nosso rolê aqui ao longo nossos estudos aqui. Outra coisa, na Bíblia hebraica, a palavra Satã não é um nome próprio.
Tipo, ali é o Satanás. Não, não é assim que funciona. Significa como adversário, acusador, opositor, aquele que testa. Satanás é uma função, não é um ser soberano do mal. Essa função pode ser exercida por pessoas, sistemas ou figuras que assumem o papel de acusador. Então observem que aqui o capiroto, ele não é um inimigo de Deus. Ele não é um rebelde que foi expulso do céu e agora governa o mal. Ele atua como um acusador, um examinador da integridade humana. No Antigo Testamento, Satanás ele não é fonte de pecado. Nada a ver isso aí. Ele não governa o mal. Essas ideias aí surgiu depois. A Bíblia aí foi espalhada e foi passando por várias traduções e esse rolê começa a aparecer depois. E um detalhe bem interessante é que não existe nenhum texto bíblico falando claramente dessa tal rebelião no céu que aconteceu e foi... Não é assim que funciona. Não existe algum texto bíblico explicando que ele se tornou um inimigo de Deus. E provavelmente o texto que mostra isso, e se alguém tiver mostrar um texto desse, provavelmente está fora de contexto. Está fora de contexto. Não, mas você está mentindo, pô. Porque lá no Gênesis, a serpente lá era o capiroto, não sei o que, eu tenho certeza, tal. Então, lá no Gênesis, a serpente era o capiroto. Eu tenho certeza que ali, pô, cara, não sei o que. Mano... Eu queria muito entrar nessa história do Gênesis aqui, mergulhar um pouco mais nessa questão, só que não é o nosso foco, tá? Porque o livro de Gênesis, a serpente, ela não é chamada de diabo. Vocês observam aqui, ó, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, no texto original, a serpente ela pode ser lida simbolicamente como a consciência instintiva, o desejo, o questionamento, a autonomia prematura. Mas esse não é o diabo? Não, meu consagrado. A associação da serpente com o capiroto, ela só veio surgir séculos depois, principalmente no período intertestamentário, na literatura de Apocalipse e nesse cristianismo meio que primitivo que foi acontecendo depois. Para quem não sabe o que é o período intertestamentar, se você pegar a sua Bíblia e pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você vai observar que geralmente, não são todas, mas a maioria tem uma página em branco no meio. O que é que essa página em branco significa? Um silêncio profético de Deus. Não teve profeta nesse período, e aí vocês têm que estudar que aconteceu muitas coisas interessantes nesse período. Indico aí os estudos, tá? Então, vocês podem observar aqui que a serpente aqui não obriga ninguém a nada. Você tem que fazer, não. Ela sugere, ela veio para distorcer. Não tem nada a ver com o capeta. E se a gente olhar aqui, ó, no livro de Jó, vocês pararem para ler direitinho, ó, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles o quê? O capeta, o diabo. Então o Senhor perguntou ao capiroto: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Se a gente parar para dar uma lida aqui em... Vou até abrir aqui, Mateus no capítulo 4. Mateus no capítulo 4. Vou botar uma tradução mais fácil aqui, que é a NVI. Não gosto muito, mas para ficar simples. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você... Pronto, só vou falar até aqui. Se você... O que é que ele está fazendo aqui? Gerando dúvida. Colocou a dúvida em Jesus. E muitas vezes pode ser que o lugar onde você está aí, pô, não foi um capiroto, não foi nada disso, pô. Você se colocou nesse lugar. Só que às vezes é mais fácil a gente culpar algo externo do que assumir que a bagunça que está na minha vida foi justamente eu que fiz. Eu que causei essa bagaça. Eu que construí todo esse cocôzão que eu estou vivendo aqui, que eu estou mergulhado hoje. A culpa não foi minha. A culpa foi de uma entidade maligna. Eu tenho certeza que foi, cara. Eu tenho certeza que foi. Eu vi, o cara falou para mim, foi revelado. E aí começam as coisas, né? Uma coisa bem interessante que a gente pode observar é que no Novo Testamento, e até o texto que eu já citei para vocês, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E é importante observar, o capiroto não empurra, não possui, não obriga, ele só argumenta. As tentações de Jesus revelam 3 distorções claras: sobrevivência sem propósito, espiritualidade sem verdade, poder sem responsabilidade. O ataque não é físico, é existencial. O diabo atua pela sedução da consciência e não pela força. Por isso que eu não gosto desse negócio aí
fica meio que entrevistando, aí lá, cara, eu não acredito muito nessas coisas, não. Não vou nem entrar nesse assunto até agora. Uma coisa bem interessante, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, teoricamente, um erro bíblico. Muita gente pensa que a Bíblia erra. E aqui nós temos o mesmo evento. Um tá em Samuca, 2 Samuel, capítulo 24, e outra tá em 2 Crônica. É claro que aqui tá antes e depois exílio, mas não vou falar dessa questão. Se vocês observar, aqui tá narrando o mesmo exemplo, ó. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles. E embaixo tem, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E aí fica uma pergunta, tá, foi Deus ou foi o diabo? Alguém está mentindo? O que é que está acontecendo? É isso que está acontecendo? E não, porque 2 Samuel é um texto mais antigo, e na mentalidade hebraica daquele tempo, nesse período, tudo que acontecia era atribuído a Deus, sendo bom ou sendo mal, era Deus, porque Deus era visto como soberano. Só que lá em Crônicas o povo já veio do exílio babilônico, aí misturou a cultura e teve essa dualidade, essa divisão. Então, em Crônicas aqui, o pessoal já vem já com a cultura misturada. E aí o capiroto, ele ganha o quê? Ele ganha essa função. Ele ganha esse rolê aqui. Já começa a nomear algo que antes não era percebido, mas agora é função, é o acusador. E repare uma coisa bem interessante, né? O fato não mudou. É a mesma coisa, é a mesma história, são os mesmos personagens. Só que percebam que Davi continua fazendo a mesma escolha errada nos dois textos. Então, o que muda não é o evento. O que mudou foi a lente. Aqui diz que Deus permitiu e aqui diz o capiroto que insultou Davi. Só que isso não significa que Deus e o diabo eles brigaram pelo controle de Davi. Não, e agora para mim aqui o detalhe mais interessante dessa questão é que para mim é essencial, né? Nenhum dos dois textos, Davi deixa de ser o responsável, independente se foi Deus ou se foi o capiroto. Ele não deixa de ser o responsável, ele que toma a atitude. E ele que vai lá e faz a parada, independente. Ou seja, isso aqui é parte dele. Ele que alopra desse jeito. Ele não foi possuído, não foi forçado, não foi dominado, nada disso. Ele só foi lá e faz. E é aqui que nasce o erro. O erro nasce da decisão humana, das nossas escolhas incorretas. E muitas vezes isso acontece por quê? Porque a gente não sabe, não tem como prever o futuro. Em muitas coisas, vou ser honesto, nós somos ingênuos, nós somos orgulhosos. Nesse caso de Davi foi orgulho, tá? Depois vocês vão lá e leiam a história completa, que vai acontecer uma parada muito massa aqui que eu não vou dar spoiler não, vocês vão lá ler lá, vão entender o que eu tô falando. Então, percebam que 90% das vezes a gente toma decisões incorretas, não porque tem alguém incitando você a fazer aquilo, mas porque você é orgulhoso, você tem o ego lá em cima e você muitas vezes não admite estar errado. E por não admitir que você está errado, você acaba terceirizando a culpa. Ou muitas vezes, né, pode ser a culpa no capiroto, ou pior ainda, você coloca a culpa em outras pessoas. Não, porque ele me incitou a fazer. Beleza, ele pode até ter te dado bizu para você fazer. Mas quem tomou a decisão não foi a pessoa, foi você. Então você é o único responsável. Ninguém colocou arma na sua cabeça, ninguém estava te torturando, você foi porque você quis. Eu digo, a maioria dessas atitudes é porque você é egoísta, é porque você é orgulhoso. E percebam que aqui, ó, no original, não tem nada a ver com fonte de pecado, tá? Isso aqui já destrói o argumento lá. Ele é só o acusador, ele é o provocador, é quem questiona, é quem divide. Isso aí acaba atrapalhando o rolê. E agora? Quem poderá nos defender? Para a gente dominar de vez e encerrar esse assunto de uma vez por toda, acredito que seja a parte mais importante do nosso bloco, tá? Quando uma pessoa ensina que o mal vem de fora e que o diabo, alguém, alguma coisa é sempre o culpado, isso mostra que você é fraco sozinho. A pessoa está dizendo para você, você é fraco sozinho. Você precisa de uma cobertura espiritual. Isso acaba criando medo, isso cria uma dependência. E sendo honesto com você, isso é uma fé infantil. É uma fé infantil, porque Jesus disse aqui, ó, o reino de Deus está dentro de vós. Já entendemos o que é isso. Só que vamos lá, se o reino de Deus está dentro de nós, o conflito também está dentro de nós. E o diabo mais perigoso não é o ser externo, é a mentira que você aceita todos os dias como verdade sobre quem você é. E só para deixar bem claro novamente aqui, não estou dizendo para você que isso nega a existência de espirituais, tá? Não estou dizendo nada disso. Minha missão aqui não é ridicularizar a fé de ninguém, a religião, ou descartar ali o invisível, mas eu quero colocar tudo no seu devido lugar. Eu quero te trazer clareza dessas coisas que eu acabei de dizer aqui. A responsabilidade, ela é sua, ela sai das coisas externas, e quando eu falo coisas, eu digo pessoas e tudo que você imaginar, e a responsabilidade volta para você.
A maior batalha que você tem diariamente, ela não é espiritual, é com a sua própria mente. A sua própria mente tentando te sabotar. A sua própria mente tentando atrapalhar todo o seu rolê. Eu sei que muita gente fala assim, não, mas Jesus ele expulsou vários demônios na Bíblia, quando ele passou aqui na Terra e o capiroto estava na pessoa. Será, mano? Será que foi desse jeito? Então, se você pensou essa parada, a gente chegou num ponto um pouco crítico. E eu preciso ser honesto com você. Jesus ele não saiu travando batalhas espirituais com entidades malignas, invisíveis, aleatórias, nada disso. O que Jesus fazia era lidar com pessoas reais. Ele lidava com pessoas em sofrimento real, inseridas em um contexto histórico, em um contexto social e uma cultura muito específica daquela época. E se a gente começar por aí, o texto ele já vai dar uma brida. Eu separei aqui, um pouquinho, alguns, não são todos, só para a gente analisar alguns demônios que Jesus expulsou. Primeiro aqui, Então, lhe trouxeram um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou de modo que o mudo falou e viu. Observe que o cara era o quê? O cara era cego. O cara era mudo. Qual foi o resultado? A cura. Ele não está falando aqui de entidade, de uma descrição, ritual, Não, ele não conversou com o capiroto, nada disso. Como você pode ver no próprio texto, o foco é o quê? Sempre a restauração da pessoa. O foco é restaurar a pessoa. Repito, isso não significa que eu estou negando a dimensão espiritual. Se a gente for olhar direitinho na Bíblia, no original, a palavra espírito vem do grego pneuma. O que é que isso significa? Sopro, força interna, disposição, estado interior, influência que move alguém. É isso que significa. Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviram uma expressão de alguém falar: fulano está com espírito do medo, espírito de enfermidade, espírito de engano, espírito de violência. Não sei se vocês já ouviram isso, mas isso não indica automaticamente um ser consciente externo. Muitas vezes, uma condição ou um estado persistente que o ser humano está naquele momento. E qual é o exemplo disso? Vamos ler mais um texto aqui, mais um demônio que Jesus expulsou. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, quer dizer que a pessoa está doente, é demônio, né? Havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou e disse-lhes: mulher, está livre da tua enfermidade. É o que ele está dizendo. Está livre da tua enfermidade. E aqui, o espírito de enfermidade é uma condição prolongada que aquela mulher tinha. Jesus ele não conversava com o capiroto. Ele não enviou o capiroto para lugar nenhum, para entrar no porco. Ele simplesmente restaurou a pessoa. E isso é fundamental quando você está na Bíblia, entender esse rolê. O foco é a pessoa. E talvez as pessoas esquecem de um detalhe muito importante para mim, tá? Na minha opinião, claro, muda todo o jogo quando você entende que, naquela época, no século I, não tinha psicólogo, não tinha neurologista, não tinha psiquiatra, não tinha nada disso aí, irmão. Se a gente fosse usar essas mesmas coisas nos dias de hoje, esses mesmos espíritos, provavelmente esses espíritos que antigamente era chamado de demônio, hoje ele seria chamado de epilepsia, talvez de esquizofrenia, alguns transtornos dissociativos, alguns traumas, né? Surtos psicóticos, convulsões, essas coisas. E Jesus, ele fazia o quê? Ele falava a linguagem daquela época. Ele falava a linguagem do povo. Isso aqui já diminui o texto e torna ainda mais honesto. Vamos ver mais um exemplo aqui, a saideira. Mestre, eu te trouxe meu filho e tem o espírito mudo. Agora presta atenção no espírito mudo. Onde quer que ele o apanha, lança-o por terra, espuma, range os dentes e vai definhando. Esse garoto, se você pegasse esse mesmo garoto hoje e levasse no médico, provavelmente, tá? Grande chance do médico falar: seu filho tem uma epilepsia grave. Grande chance. Então, momento algum, Jesus culpa o capiroto, dramatiza, nada disso. Ele faz o quê? Cura a criança. Ele cura a criança. E, por consequência, ele acaba curando a família. Então, o foco de Jesus é sempre a vida, não é guerra espiritual. O que Jesus expulsava das pessoas era um estado de fragmentação, onde as pessoas estavam divididas internamente e sem domínio de si. Ele expulsava o quê? O medo, esse medo que paralisava, que roubava a voz, que roubava o seu movimento. Então ele expulsava essa culpa religiosa que fazia com que as pessoas se verem como impuras, como indignas, ou se verem muitas vezes excluídas, como tem exemplos lá, né? E ele expulsava o quê?
as narrativas opressoras, que dizia, você está assim porque Deus te puniu, você está assim porque... Não, tem vários exemplos disso aqui, é porque eu não quis separar, porque senão a gente vai passar aqui a madrugada toda falando desses exemplos aqui, tá? Se vocês derem parar para ler lá João, no capítulo 8, eu até esqueci de colocar aqui, no versículo 36, ele fala, se pois o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vocês vão ser o quê? Livres. Só que livre de quê? Libertar de quê? Ele não está dizendo da força externa, ele está falando de uma pressão interna. Ele expulsava aquilo que roubava a sua vida por dentro. E se a gente analisar direito cada capiroto que Jesus expulsou, vocês vão observar que existe um padrão. E depois que aquela pessoa tinha um encontro com Jesus, as pessoas voltavam em si. E se o problema fosse de fato uma entidade externa, a solução seria o quê? Só medo. Seria ritual, uma dependência de alguém, de alguma coisa. Foi exatamente isso que Jesus ofereceu. O evangelho não é sobre você lutar contra algo de fora, contra um ser maligno de fora. Não. É sobre você parar de fugir de si mesmo, é combater as suas vontades. E Jesus, ele não expulsava pessoas do mundo. Ele expulsava o que impedia as pessoas de viverem inteiras no mundo. As pessoas estavam no mundo, mas estavam quebradas, estavam destruídas. Aí você deve estar pensando, mas tem um demônio naquela legião, e as falas de Jesus sobre o capiroto, e o capiroto que caiu do céu, e a questão da rebelião, então e o inferno, e a vida no céu, como é que vai ser, e o arrebatamento. Cara, eu queria muito que a gente pudesse ter muito tempo para a gente conversar sobre esse assunto, porque a gente poderia falar sobre horas sobre isso aí, com base bíblica e com base histórica, mas a gente pode marcar outro dia, né, meus amigos, outro dia. E depois de tudo que a gente já caminhou, que a gente já conversou até aqui, talvez a coisa mais importante que você precise guardar não seja uma nova crença, mas seja uma nova leitura da sua própria vida. Porque, como eu disse e repito, o pecado ele não é uma identidade, é só um desalinhamento. É quando a bússola que a gente conversou lá, ela impede o norte e a vida de dominar, de reinar. E aí você começa a andar em círculos. Em círculos. O erro, ele aparece, como a gente já falou sobre isso, e o comportamento, ele grita para você fazer alguma coisa. Você fazer alguma coisa. Porque o problema não é o fruto. Você não consegue mudar o fruto. Você já parou para pensar? Você já tentou cortar a maçã do pé de maçã e depois tentar colar essa maçã lá com Superbone? Por mais que você colhe, não é a mesma coisa, filho. E você corre o risco até de destruir a árvore toda. Esse é o problema. O problema não é o fruto. É de onde sai o fruto. É a raiz. E qual o problema? É que a raiz é muito profunda, pai. Para você mudar o problema, só indo na raiz do problema. A Bíblia nunca tratou o pecado como algo para te condenar, como se fosse um sinal de que, meu Deus, não. É só que, saiu do eixo aquela parada, sucesso. É por isso que às vezes voltar para esse estado de consciência dói, mano. Dói você passar por essa situação assim. Mas só que isso não é para te punir, isso é para te chamar de volta. E é aí que entra os dois caminhos, né? Ou você segue o caminho da culpa, ou você segue o caminho da metanoia. A culpa te paralisa, te prende no passado, te transforma, destrói você por dentro. Enquanto a metanoia, ela não te bate. Ela só vai te reposicionar ali, vai mudar a sua mente. Como eu falei, ajusta o azimuth, vamos voltar pro centro e já era. Beleza, meus amigos? E eu repito, né? O capiroto não é aquele que grita por fora. É pior, porque ele sussurra por dentro. Então, não esquece de ser maligno e entidade e foca no capiroto que está dentro de você. É por isso que eu falo, e tem gente que não gosta, mas eu digo, todo mundo tem um demônio. Um demônio que você precisa lutar. Talvez o meu não seja igual ao seu. Talvez o demônio do cara que está na boca de fumo não é o mesmo demônio do cara que está roubando o banco de dentro. Que está lá, que é o chefe, entendeu? São coisas completamente diferentes. São capirotos diferentes. Não é o ser externo, é o interno. Exatamente por isso que Jesus entra nessa história, né? Ele não veio fundar uma nova religião. Ele veio criar, não veio criar uma dependência de algo, de alguém. Ele veio realinhar o ser humano para poder o ser humano ter aquele alinhamento, né? Religar o ser humano com Deus e você viver uma vida de plenitude, E no mais, meus amigos, eu acredito que seja isso. Não vou mais me aprofundar em muitas coisas. Eu queria muito que a gente pudesse falar um pouco mais das coisas, né?
Eu sei que, quer ou não, quando você trata um assunto desse, gera muita dúvida na cabeça do cara, porque, tipo, querendo ou não, muita gente foi ensinado uma coisa de um jeito, e não, chega um cara e parte para outro jeito diferente. Não é que eu tô partindo para outro jeito, eu tô mostrando para vocês uma nova leitura e trazendo essa autorresponsabilidade para você. Tá dando certo? A culpa é sua. Tá dando errado? A culpa é sua. Agora você tem que escolher, ou fica na culpa, ou parte para mudança, para metanoia. Beleza, meus amigos trader? Fala comigo agora. Todo mundo meio quietinho aí, pois estão tão calados, estão no Lois. Estão no Lois. Fala aí, pessoal, boa noite. Como é que vocês Olha o estão? Lu Tudo aí. bem? Fala aí, Vitor, beleza? Opa, show, mano. Cara, maravilhosa a explanação, Vitor. Muito boa mesmo. O conceito, né, e principalmente dentro de uma razão psicossocial, daquilo que é o reino espiritual, daquilo que as influências que o inimigo, né, tem nas nossas vidas. Uhum. E a grande questão, pelo que você falou, e eu acho muito válido, é o ser humano, primeiro, ele se conhecer, saber quem ele é, o que ele tem dentro de si mesmo, para que ele possa saber lidar, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber é o autoconhecimento, né? Davi falava lá no Salmo, lá, sonda, meu Deus, vê se tem em mim algum caminho mau, né? O salmista, ele, muitas palavras sábias, muitas vivências, experiências, isso é, de fato, muito tremendo, né? E conhecer as atuações do inimigo, né? Você me permite contar uma ilustração rápida aqui também? Pode ficar à vontade, meu querido. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a ilustração do homem que soltou o burro, ou soltou o cavalo, depende muito da região. Certa vez, num povoado, tinha um homem, tinha uma vila de casas, né? Uma colada na outra, cada um com uma atividade. Uma tinha um jardim, a mulher tinha um jardim, a família tinha um jardim, que era muito belo, com muitas flores, com muitas coisas. O outro gostava de horta, plantações e tal, e tinha ali uma bela plantação. E o outro trabalhava, vivia, né, um carroceiro, vivia de transportar o material através da carroça, do burro, era o suprimento da família dele, era o seu meio de subsistência. E ele todo dia chegava em casa com o burro e aprendia o burro, depois dava um banho, dava água, aquela coisa toda, dava comida, depois de um dia de trabalho. E ele chegou em casa depois de um dia desse, amarrou seu burro, ele entrou dentro de casa para pegar os materiais que ele precisava. E o diabo olhou para aquele animal ali e falou assim: olha, eu vou soltar o burro. O diabo foi e soltou e desamarrou o burro do pau onde ele estava preso. Automaticamente, pela sua consciência, né, de sobrevivência, vou fazer o quê? Vou comer. Primeiro ele passou pelo jardim de flores, amassou e comeu alguma coisa, depois foi para a horta, para as hortaliças e comeu mais alguma coisa, estava com fome depois de um dia de trabalho. E quando percebeu ali o dono do jardim e o outro das hortas começaram a brigar e debater, olha só que foi o que fez um incitando o outro, e a raiva aumentou, a ira veio, pegou uma arma e puf, matou o burro. Chegou o dono do burro, olhou o seu animal morto no chão, e agora? O que eu vou fazer? Vocês mataram o meu burro, o meu sustento, o meu alimento, aquilo que traz o alimento para minha casa, para minha família. Matei porque ele fez isso, mas isso não era motivo, isso cresce de novo, ele traz comida para minha mesa, mas matei o seu burro. O que ele fez? Matou o cara que matou o burro dele. Por consequência, o filho que viu o pai morto ao chão matou o dono do burro. E a ciranda foi crescendo. Então, assim, às vezes o inimigo, a gente bota muita culpa no Satanás, no inimigo, aquele que, né, tira o paz e sossego dentro da gente, e às vezes ele só deixa as circunstâncias. Ele só incita aquilo que ele conhece, às vezes, dentro da gente, que é a nossa fraqueza. Aquilo que tem dentro da gente. Na verdade, quem matou aqueles homens, depois botaram culpa dentro do diabo. Olha só o que você fez. Ele falou, eu fiz? Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. O resto foi por conta de vocês. Vocês fizeram o resto. Então, às vezes a gente não se conheceu, não conhecia aquilo que tem dentro de nós, né? O verdadeiro inimigo das nossas almas, na maioria das vezes, somos nós mesmos que, deixando a circunstância nos levar, né, nos destrói. Então, essa consciência ela é muito importante dentro de nós, né, e olhar o inimigo conforme ele de fato ele é, né, e assim, como você disse, é uma história que ela é um assunto que ele requer muita informação, ele tem muitas coisas, né, as manifestações do diabo, aquilo que Jesus fez quando ele expulsou, né, uma complemento aí também seria o endemoniado de Gadareno, que realmente era um cara que vivia dentro do cemitério, em sepulcros, e tinha uma manifestação, e muitas coisas mais, né, Vitor? Uhum. Mas assim, eu também não vou entrar nessa seara toda,
Mas só complementando, talvez, né, corroborando aí com o que a gente você ministrou com a gente aí, e de muita valia mesmo, e eu deixo para vocês aí, amigos, avalie os corações de vocês, avalia a vida de vocês, avalia, né, o desenvolvimento de cada um de vocês, né, o que vocês têm vivido, como têm vivido, né, como que as coisas têm acontecido nas nossas vidas para que nós possamos ser pessoas melhores, de fato, pessoas que possam ter um sucesso, né, no seu dia a dia, na sua jornada. Em Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde os vossos corações, né? Aquilo que a gente alimenta dentro de nós, aquilo que a gente valoriza dentro de nós, nem sempre é aquilo que vale a pena, nem sempre é aquilo que nós precisamos, né? Às vezes nós jogamos para dentro de nós e cultivamos sentimentos e pensamentos que vão nos destruir, que vão aos poucos, né, tirar a nossa paz, né? E uma coisa que a gente aprende, a Bíblia nos orienta que o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Nós temos um auxiliador, né? Falando no contexto bíblico e espiritual, nós temos um auxiliador que nos ajuda a vencer, às vezes, quem nós somos. Talvez a sua natureza, talvez a sua psique não te ajude você vencer tudo aquilo que você precisa, mas creia que também pela fé, eu digo pela fé, existe um ajudador. Jesus, quando ele foi embora, ele disse que os discípulos que estavam atemorizados ali pela ida de Jesus, e eles ficam preocupados, e falando, calma, gente, não se preocupa não, eu vou, mas quando eu for, eu enviarei o outro de mim, o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, né? E também a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender quem nós somos, aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, né? Talvez se você tiver alguma dificuldade de se conhecer e de saber quem você é e o que você precisa mudar, talvez valha a pena também você orar, conversar com Deus e pedir essa ajuda, né? Só um pouquinho de comentário, gente, eu também não vou entrar muito em contextos teológicos aí, sei que requer muito tempo, como o Vitor disse, mas espero ter podido contribuir de alguma forma também naquilo que já foi falado, e me desculpe aí se alguma coisa que eu falei, né, possa ter, talvez, causado algum desconforto, mas é só um complemento, tá, gente? Deus abençoe todos vocês. Obrigado aí pela Amém. oportunidade de vir. Show, meu querido. E meus amigos, vamos conversar. Fala comigo. A aula foi muito ruim ou a gente falou a groselha? Pessoal, eu não sou tão intelectual quanto o Vitor aí, não, cara. Talvez eu não seja tão conhecedor aí de algumas coisas como o Vitor, mas se tiver alguma dúvida quiser me perguntar também, estou à disposição, se o Vitor me permitir falar Claro, mais. mano, claro. Fica à vontade aí. A ideia é a gente aqui ajudar. Como eu disse, aqui não tem nada a ver com o mercado, mas querendo ou não, você se torna uma pessoa melhor e você reage melhor na frente do gráfico, né? É importante. Coisa. Como eu falei, é uma parada que deu vontade de fazer, trazer esse tipo de aprendizado para vocês. Muito tempo já muito tempo não, tem um tempinho que eu estudo sobre essas coisas. E achei relevante, achei que podia acrescentar na vida de vocês aí. Sim, eu gravei, né? Gravei essa aula, mano. Pra quem quiser assistir depois, eu vou disponibilizar. Diga, meu querido. Não, show, Vitão. É assim, para mim são peças de um quebra-cabeça, né? Que, na verdade, não constrói nada, assim, né? Desconstrói. Por conta dos anos de experiência e a vontade realmente de acessar essa metanoia sem, como é que eu posso dizer? Sem frustração, né? Sem ser pego de novo no viés da personalidade ali, ou da culpa, né? Porque, como você falou no começo, né? Realmente, somos moldados para, né, ter essa personalidade. Uhum. Eu acho que a vida contribuiu muito mais, não estou aqui para vender lenço nem nada, mas assim, por ter perdido o pai muito cedo e ter sido obrigado a levar a responsabilidade de uma casa cheia de mulheres, né, e me colocou uma armadura realmente muito de responsabilidade onde eu não podia errar, né, e isso aí fez de mim uma pessoa bastante dura comigo mesmo nas cobranças, né? E eu sempre busquei fazer algo a mais. Eu me lembro que desde os meus primeiros empregos ali,
meio tradicional, né? Eu sempre fiz outras coisas, sempre empreendi. Eu sempre tive essa necessidade de sempre querer prover mais, né? E agora eu cheguei no day trade em si, né? Há alguns anos e achei que seria fácil. Eu acho que eu comecei com muitos, né? Mas depois de tudo que eu, né, aprendi sobre a teoria, não tem sido não tem sido suficiente para eu realmente, vamos dizer, performar, não no sentido financeiro, mas no sentido de realização mesmo, né? Uhum. E eu costumo dizer que eu já estou no meio do deserto, não consigo mais voltar para trás, né? Nesse sentido, para mim hoje o day trade seria a última coisa que eu, né? Uma das últimas coisas que eu desistiria da minha vida. Mas essa barreira aí do momento culpa aí realmente tem me paralisado. Quantas coisas você já começou e parou no meio do caminho? Quantas coisas você já pensou em fazer e ficou só em pensar porque talvez não era o momento certo ou o perfeccionismo te travou? Já parou pra pensar sobre isso? Ou você é o cara de atitude? Deu vontade, vou lá e faço e tá tudo certo? Não sou tanto de atitude assim, não. Eu já procrastinei muito em fazer coisas. Uma delas é por necessidade, né? De aprovação? De Não, terceiros? eu acho que é mais a insegurança mesmo, né? De dar certo. Não, eu acho que é isso. Mas os últimos 6 meses, né? Eu passei os primeiros os primeiros 6 meses de 25 eu passei empregado, né? CLT. Depois eu, né, fui desligado, enfim, tem uma história bem completa por trás. Mas os meus últimos 6 meses têm sido autônomo, né? Uhum. E fazendo meu balanço de 25 aqui, meu faturamento foi 2 vezes o que eu recebi de salário em 6 meses. Boa, pai. Então. Sabe de onde vem a segurança do homem, mano? Não. É do pai. Uhum. O pai é responsável por trazer a segurança pro homem. E no seu caso, essa falta de segurança, esse medo excessivo, às vezes paralisante, é justamente por isso. Por não ter tido um caminho, um guia para falar, ó, Caio, levanta, filho, vem pra cá, vai-se embora. Isso não é culpa sua, nem é culpa do seu pai. São só coisas do acaso. Só que o que é que a gente não pode fazer? É se travar nessa mentalidade, se ficar meio que, nossa, eu não tive pai, e agora como é que eu faço? Porque existe uma parada chamada moldar. O que é isso? Modelar, né? É você pegar uma pessoa, não é qualquer pessoa no TikTok não, tá? No TikTok, não é isso não, dançando no TikTok não é isso não. É pegar uma pessoa que de fato você vê que aquela pessoa tem um conhecimento e começar a modelar as atitudes. Eu já falei, repito, de início, isso aconteceu comigo quando eu conheci o Pablo. Não tenho nada contra ele, se você gosta, se você não gosta. O nosso foco não é isso aqui. O meu foco eu tive que escolher uma pessoa para modelar. Falei, eu vou modelar alguém que eu conheço para replicar um pouco as atitudes. E aí fiz o quê? Mergulhei numa parada lá no Instagram, no YouTube do cara, participei de mesmo de coisa, ganhei coisa. Mas isso foi o que funcionou para mim. Talvez seja interessante você pegar essa modelagem. Talvez seja interessante se tornar um cara mais fazedor. É para fazer? Bora. Se der errado, a gente vai fazer o quê? Ajustar a rota, alinhar o azimuth e partir para cima do problema. Todo mundo tem um índice, que é o famoso índice resolvedor de problema. Todo mundo tem esse índice. Alguém tem esse índice mais alto, é o cara que vê o problema 2 minutos, ele resolve independente do problema, e as pessoas têm esse índice um pouco mais baixo, é que eu falo especificamente mais para o homem. Ele tem esse índice um pouco mais baixo, é o cara que demora para processar o problema, para entender que é um problema, para resolver, e quando ele vai resolver, o problema que era de nível 1 já se tornou nível 5. Só para ele entender que ali é um problema. Nesse meio tempo, nessa demora, o problema que poderia ser resolvido com uma besteirinha acaba tendo que ter todo um processo. Vou dar exemplo de um dente, né? Um problema que poderia ser resolvido com a limpeza ou com a restauração, você tem que fazer um canal ou fazer uma obturação, colocar um implante.
porque você negligenciou algo que era pequeno. Qual o macete? É aumentar esse índice, mano. Aumenta esse índice resolvedor de problema. É ter a mentalidade que o problema ele não foi feito para te paralisar. Inclusive, a própria Bíblia fala que a gente tem que ser muito feliz quando a gente estiver passando por uma tribulação, por uma necessidade, por algo desse tipo, porque é nesse momento que você vai expressar a sua fé. É nesse momento que você vai mostrar a quem de fato você serve. O que você acredita, quais seus princípios, né? Seus princípios e valores. É nesse momento que você vai ter essa oportunidade de mostrar os seus princípios e valores. Então, talvez o problema, a gente fica muito focado no problema. Um problema nível, já até falei sobre isso, um problema nível 3 e você é nível 2, o problema está te obrigando a você ir para o nível 3. Daqui a um ano vai vir um problema nível 5. Você vai ter que aumentar o nível para resolver aquele problema. Quem recebe R$1.000 hoje tem problemas do cara que recebe R$1.000. Quem recebe 50 mil tem problemas de quem recebe 50 mil. Quem fatura 10 milhões por mês, por ano, tem problemas de 10 milhões. O que é que muda? O que muda é o seu crescimento e a sua evolução. Muitas vezes o problema é o mesmo. Talvez seja um problema para você, não é um problema para mim, talvez não seja um problema para o Luciano, por exemplo, aqui, tá? Aí talvez o problema que o Luciano passa hoje, para mim, ele fala não é um problema. Para mim, isso é besteira. E o meu problema para ele não seja um problema. Mas por quê? Porque cada um está na sua escala, cada um está no seu nível. O que a gente aprender? Qual o nível de problema que eu tô? Qual a demora que eu tenho para resolver esse problema? Eu fico procrastinando, eu fico atrasando? E aí vem um detalhe interessante. Lembra que eu falei o que é o pecado? A procrastinação são sintomas de algo que está acontecendo aí dentro. Aí dentro dos seus sentimentos, do seu pensamento, dentro de você. O que está fora só revela o que está dentro. Somente isso. É um negócio um pouco, vamos dizer assim, complicado, né, mano? Mas essa é a graça da vida, pô. A vida é boa porque ela é complicada. Se a vida fosse fácil, não teria graça. Não teria graça. Porque você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Já jogou videogame? Quem jogou videogame aí, ó, aquele GTA, por exemplo. O cara pega o GTA, bota a manha do dinheiro infinito, arma, carro, não sei o que. Você joga 10 minutos, você fica enjoado. Porque a graça do jogo é você fazer a missão, é você fazer a paradinha para poder conquistar as coisas ao pouco. A vida é a mesma coisa. A vida é um jogo. Você só precisa saber jogar. Só precisa saber em qual fase você tá. Qual é o próximo passo? Beleza, eu tô passando por isso. Como que eu posso resolver esses problemas? Ou melhor, o que é que me colocou nesses problemas? E aí você começa a listar. Foi o meu ego? Foi o meu orgulho? Foi o meu medo? É a culpa paralisante? É a minha necessidade de aprovação? É o valor que eu acredito que eu tenho? Como eu expliquei, principalmente do homem, que o homem vale o que ele tem. É o carro que você dirige? Não tem um carro, aí quebrou então. Quebrou. Ou seja, é assim que o cara é medido. É o medo de perder o respeito. Tudo isso. E se você ler, preste atenção no que eu li aqui há pouco tempo, né? Até Mateus, no capítulo 4, lá no início, como eu falei, uma coisa bem interessante acontece. No capítulo 3, Jesus ele é batizado, o céu se abre, a pomba desce, esse é o meu filho amado, bonitinho, show. Aí no capítulo 4, o próprio Espírito leva Jesus para o deserto para ser tentado. Você falou, cara, estou no meio do deserto, eu não posso voltar. Jesus foi levado pelo Espírito. Nem todo deserto que o cara está hoje seja algo ruim, tá? Talvez o deserto é uma oportunidade de crescimento e evolução. Qual o problema? Que a gente fica travado ali no problema e não na solução. Não vê o lado bom da coisa, só pensa no lado ruim. Só pensa no lado mal. Não entende que você foi feito para governar. Se você ler lá, inclusive até no meu status tem isso, né? Eu cito lá o Gênesis, que nós fomos feitos para governar sobre tudo e todas as coisas. E esse sobre tudo e todas as coisas inclui nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa raiva. Controlar literalmente sobre tudo. Inclusive, um dos frutos do Espírito é o quê? O domínio próprio, não é isso? Domínio próprio. Talvez é o que falta aqui pra gente. Domínio próprio, não só na frente do gráfico, mas domínio próprio em todas as áreas. Como eu disse, estou falando de mercado aqui, mas leva para todas as áreas. Talvez seja isso. Fala, Vitor. Boa noite. Fala, Molindo. Beber uma água. Vou falar. Tranquilo? Show. Pode falar? Galera, muitas das vezes as pessoas ficam travadas em problemas do passado, que inclusive Jesus ele vem para mudar isso. Porque problema nenhum tem a capacidade, eu vou colocar dentro da Bíblia, tá? Jesus, quando morreu por todos os pecados. Como assim?
Ele morreu pelo meu pecado futuro? Morreu. Ele morreu pelo meu pecado passado? Morreu. Então, ou seja, quando ele morreu por esses pecados, ele tirou todo esse peso de cima de nós, né? E quando a gente fala isso, pecado nenhum tem a capacidade de fazer a gente ir para o inferno, né? Como assim? Quando ele fala de reajustar a rota, as pessoas ficam muito presas no passado, né? Por exemplo, Jonas, ele tinha uma direção que Deus tinha mandado para ele. Ele foi na direção contrária, né? Aí aconteceu toda a turbulência na vida dele. Ele teve a capacidade de se arrepender, né? É igual o Vitor estava falando aí de Mateus 4. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha que coisa mais linda. Porque quando Jesus veio, ele deixou uma das maiores capacidades para a gente entender a capacidade de se arrepender. Como assim? O cara que estava lá na cruz, Jesus tinha total poder de tirar ele da cruz. E por quê? Ele tinha total poder de tirar ele da cruz, porque ele era Deus, mas só que ele precisou passar pela cruz. Por quê? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente, claro, vai ter um peso, né? Mas ele teve a oportunidade de chegar ao céu. Por quê? Como que ele chegou ao céu? Com a capacidade de se arrepender. Ele era ladrão, ele se arrependeu e naquele mesmo instante ele subiu ao céu com Deus. Então, todo o pecado já foi carregado. Todo erro que você cometeu no passado, ou que você ainda vai cometer, você tem a total capacidade de se arrepender, que é a coisa mais linda que Deus deixou pra gente. Né? Só acrescentando também o que o Luciano estava falando. Né? Porque as pessoas ficam muito presas no passado, ficam muito presas naquilo que errou, mas aí vem a total mudança de rota. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele errou. Ele desejou a mulher do soldado dele e ele teve a capacidade de arrumar a rota dele. Teve a capacidade de se arrepender. Foi lá e se prostrou diante de Deus na frente de todo mundo e teve a capacidade de se arrepender. Então não fique apegado a problemas que você já passou, problemas do passado, coisas que você errou, sendo que você tem total capacidade de se arrepender e reajustar a rota. Ah, mas não dá tempo. Não importa. Não dá tempo. O importante é tentar. Entendeu? Pro ladrão na cruz, ele também não teve tempo, ele teve que passar na cruz. Por quê? Porque ele teve os erros dos passados dele. Mas ainda assim, Deus foi tão soberano e naquele mesmo dia ele subiu para o céu. Por quê? Porque ele teve a capacidade de se arrepender naquela cruz. Poderia ter subido os dois ladrões, mas só apenas um se arrependeu verdadeiramente. E é isso, galera. Show de bola, meus consagrados. É isso aí, time grande. Time, eu vou embora então, já que você não tem nada pra falar.